Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Já peço para que vocês deixem a curtida, se inscrevam no canal e muito obrigado a todo mundo que tem se inscrito, todo mundo que tem chegado, os poucos, porém loucos aqui deste canal, que enfim, não é um canal que tem tantas visualizações, mas eu sinto que a cada 200, 300 visualizações eu imagino que seja uma audiência muito consciente de que quer consumir esse tipo de produto que é o futebol africano aqui no Brasil. Primeiramente, eu tenho que pedir desculpa para vocês que está um calor, assim, ó, um calor absurdo no Rio de Janeiro. Então, se eu ficar assim, é porque está um calor absurdo no Rio de Janeiro, e se eu ligar o ventilador vai ficar fazendo barulho aqui, vai ficar pior para o cenário e para a qualidade de vídeo de vocês. Então, não levem a mal esses 55 graus que está fazendo aqui no Rio de Janeiro. Mas hoje, cara, eu vim trazer uma reflexão muito importante. Como vocês devem ter visto no YouTube, né, o assunto é Cazé TV, Mundial de Clubes e Futebol Africano. Eu poderia trazer esse debate sobre diversas perspectivas. Algumas que eu já coloquei aqui no meu canal, na época da Copa do Mundo, sobre estereótipos, sobre várias questões em relação à imagem do futebol africano aqui no Brasil. Mas hoje eu vou fazer uma reflexão a partir de um tweet que eu fiz, que é esse que vocês estão vendo, do jogo Al Ahly, primeiro jogo do Al Ahly no Mundial de Clubes, onde eu chamei a atenção para uma quarta-feira à tarde, na qual um jogo de um clube africano estava dando mais de 100 mil espectadores simultâneos. 100 mil aparelhos simultâneos no YouTube assistindo o jogo de Al Ahly e Auckland City pelo Mundial de Clubes. As respostas a essa minha publicação foram várias. Eu preferi trazer uma reflexão aqui, muito apoiado também em várias visões que o pessoal colocou, até algumas que eu não concordo, mas faz parte do jogo, porque é isso, eu tô aprendendo também com vocês, como sempre, né? E isso me chamou a atenção, né? Como a gente está vivendo um novo momento em relação ao streaming e aos veículos de comunicação aqui no Brasil, principalmente aqueles veículos de comunicação que estão inseridos na internet, que estão inseridos numa espécie de cultura da internet, né? E como o futebol africano, a imagem do futebol africano aqui no Brasil pode se beneficiar disso. Eu trouxe esse exemplo da Cazé TV porque talvez atualmente, a nível da internet, esse seja o movimento mais disruptivo, adoro essa palavra, mais disruptivo que a gente tem visto desde a Copa do Mundo, por exemplo, na internet, né? Para quem não sabe, cara, quem gere, por exemplo, a empresa junto com o Casimiro e a Cazé TV como um todo é a Live Mode. A Live Mode, ou a Live Mood, é a empresa, por exemplo, que tem como sócios majoritários os mesmos fundadores do esporte interativo. Guardem essa informação, porque essa informação é muito importante para a gente tratar aqui desse exemplo da Cazé TV, do futebol africano, da imagem dos clubes e das seleções africanas. Bem, esses 100 mil espectadores parece que é muito pouco se a gente for ver e comparar com a televisão. E muitas pessoas que comentaram ali nesse meu tweet acabaram dizendo isso. Dentro do Ibope não é tanta coisa. Mas eu trago uma reflexão para além dos números. É evidente que na cultura da internet os números são muito importantes, tanto para ganhar patrocínios, para ganhar relevância, enfim, para ganhar um apoio, para ganhar, enfim, para viralizar, digamos assim, um produto. Mas nesse caso da imagem do futebol africano, eu acho muito importante como a Cazé TV, ela pode ser esse movimento disruptivo em relação à imagem de clubes e seleções africanas no Brasil. Historicamente, a gente tem algumas transmissões aqui da Copa Africana de Nações, principalmente, do Brasil, desde lá da década de 90. O pessoal que assistiu pode me lembrar, mas algumas pessoas já me falaram que já teve Copa Africana, se eu não me engano, na TVE ou na TV Cultura ou algo do tipo assim. Já teve antes de outras transmissões em outros canais da televisão. A transmissão mais recente que eu vi, que eu presenciei, foi na época justamente do esporte interativo, que hoje os donos são a Live Mode, que está por detrás da Cazé TV, há cerca de 15 anos atrás, mais ou menos, 14 anos atrás, quando o esporte interativo transmitiu a Copa Africana de Nações, e aquela foi a primeira imagem que eu tive e a primeira sensação e experiência que eu tive em relação à imagem de seleções africanas. Evidentemente que, por outro lado, a gente tem um histórico que talvez a gente pode começar lá em 1990, com a Camarões da Roger Milá chegando às quartas de final, e como aquela imagem impactou o futebol africano dentro do Brasil, mas dentro do mundo inteiro. Eu posso falar também da Nigéria, campeã olímpica
passando naquela semifinal contra o Brasil e impactando também muito o imaginário dos torcedores e das torcedoras brasileiras a nível do futebol africano e das seleções africanas. Evidentemente, eu posso falar de Senegal, eu posso falar, quem sabe, do Mazembe, do Congo, da República Democrática do Congo, que venceu o Internacional. Posso lembrar do Raja Casablanca, que venceu o Atlético Mineiro em 2013, se eu não me engano, pelo Mundial de Clubes também. Eu posso lembrar da Copa Africana de Nações em 2019, eu posso lembrar da Copa Africana de Nações em 2022 na Bandeirantes, 2019 no DAZN, e como a imagem dos clubes das seleções africanas tem sido repercutidas aqui no Brasil. Historicamente, e aqui não é generalizar, não é falar sobre fulano ou fulana, mas assim, historicamente as transmissões de clubes e seleções africanas aqui no Brasil são vergonhosas, para dizer o mínimo. Boa parte de quem assistiu aqui a última Copa Africana de Nações vai concordar comigo que as transmissões beiraram o ridículo. É o ridículo, e se fosse vergonhoso, até tudo bem, entre aspas. Mas foi constrangedor algumas transmissões em relação à Copa Africana de Nações, a última Copa Africana de Nações aqui. Entendeu? Repleta de estereótipos, repleta de falta de informação e de falta de estudo. Uma coisa é, você fazer aquilo, saber as suas limitações e estudar. Outra coisa é você pegar e ter o poder do microfone e usar esse poder, que é sagrado do microfone, para despejar assuntos e comentários rasos sobre seleções africanas. Ou seja, resumindo, não estudando sobre as seleções e os clubes africanos. Em 2023, agora a gente teve as transmissões de Wydad Casablanca e de Al Ahly. O Al Ahly Auckland City teve mais de 100 mil visualizações simultâneas. O jogo do Wydad Casablanca contra o Al Hilal, por exemplo, teve mais de 300 mil pessoas e aparelhos conectados simultaneamente. Evidentemente que o jogo do Wydad Casablanca, muitos flamenguistas e flamenguistas, por exemplo, querendo saber quem seria o próximo adversário do Flamengo. Isso é muito interessante, independente de qualquer coisa, porque a gente está falando de como essas transmissões estão sendo positivas para uma repercussão e para um imaginário positivo sobre os clubes e seleções africanas. E do outro ponto de vista comercial, por exemplo, para os clubes africanos, é muito importante para a internacionalização de uma marca como o Al Ahly, um dos maiores campeões desse século XXI no mundo do futebol, o maior campeão africano com 10 títulos da Champions League africana, e também para a imagem do Wydad Casablanca, da sua torcida, para a imagem de um campeão africano, ter atrelada a sua imagem, por exemplo, grandes transmissões. E a Cazé TV, eu acredito que talvez seja o veículo nesse momento mais próximo para continuar essa espécie de movimento disruptivo em relação ao esporte como um todo, que é algo muito na raiz da Live Mode, repetindo, a Live Mode tem muito a ver também com aquela imagem que a gente tem e aquele poder de transformação na comunicação brasileira que o esporte interativo teve aqui no Brasil. A Live Mode, por exemplo, quem sabe pode transmitir uma Copa Africana de Nações 2024. E aí a gente entra num outro debate que é sobre o mercado africano. A gente tem vários mercados aí a serem explorados. O mercado europeu sempre foi explorado historicamente. O mercado das Américas é um mercado cada vez mais explorado pelo mundo, pelos canais de TV, pelos streamings. E pensando no ciclo de 2026, 2030, o mercado do futebol africano tende a se valorizar cada vez mais, até porque a gente teve aí uma seleção africana sendo semifinalista na última Copa do Mundo, e justamente o Marrocos, e a gente tem um representante aí no Mundial de Clubes que é o Wydad Casablanca, que perdeu para o Al Hilal, mas a gente tem também o Al Ahly, o maior campeão africano nesse Mundial de Clubes, e a importância desses clubes estarem cada vez mais próximos do público brasileiro, porque isso ajuda também o consumidor, quem está assistindo o futebol africano, a ter uma opinião sobre os clubes africanos, e além daqueles estereótipos que a gente presenciou tanto em 2010, na vitória do Mazembe contra o Internacional de Porto Alegre, quando muitos no Rio Grande do Sul, por exemplo, diziam que o Mazembe, que é um gigante congolês, era um time amador. Como é que um time amador poderia estar no Mundial de Clubes? Só existem campeões continentais. Raja Casablanca e Atlético Mineiro. Muitos torcedores do Atlético Mineiro dizem que o clube menosprezou o Raja Casablanca, que acabou vencendo aquele Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho e acabou indo para a final, se não me engano, com o Bayern de Munique. Mas o que a gente tem nesse Mundial de Clubes é
por exemplo, 2 jogos de clubes africanos, dando basicamente 500 mil de aparelhos conectados no YouTube de graça para o público. Independente de quais forem os motivos, quem ganha é os clubes africanos através da sua internacionalização da sua marca, e também quem ganha são os brasileiros, que acabam tendo, digamos que, um exemplo de uma transmissão um pouco mais sensível, que fala da história dos clubes africanos, sem estereótipos, que informa, tá? Ninguém precisa aqui chegar no jogo do Al Ahly, chegar no jogo da Casablanca para falar sobre geopolítica, para falar sobre isso e aquilo, não. Mas apenas uma transmissão que saiba comentar os jogos como qualquer outro jogo específico de qualquer outro clube, de qualquer outra seleção, e parece que a Cazé TV pode ser esse momento disruptivo dentro da imagem do futebol africano no Brasil. Como eu disse, quem sabe a Cazé TV transmita uma Copa Africana das Nações, ou se não for a Cazé TV em 2024 que transmite uma Copa Africana das Nações, pode ser que seja uma ESPN Brasil, por exemplo, uma outra TV que tem um futebol internacional muito forte, mas o futuro do futebol africano e da imagem do futebol africano no Brasil é bastante próspera. Agora, se os grandes detentores de direitos televisivos do Brasil terão essa percepção de que o mercado africano é um mercado em potencial, aí é com eles, não é comigo. Eu trago essa reflexão para vocês. O que vocês acham em relação a esse case que eu trouxe aqui da Cazé TV, da transmissão do Mundial de Clubes, desses movimentos de comunicação no Brasil historicamente? Eu quero muito ler o que vocês têm para falar, então deixa um comentário. Eu estou suando. Eu falei que estava 55 graus em algum outro momento do vídeo, agora já deve estar uns 75, pelo menos aqui onde eu estou morando, na Zona Norte. E deixa a curtida aqui, cara, deixa a curtida aqui para esse conteúdo chegar mais longe. Se inscreva no canal, porque aqui a gente sempre traz muito sobre clubes africanos, sobre seleções africanas, sobre jogadores africanos, porque aqui o África Mamba é a casa do futebol africano no YouTube do Brasil. Deixa um comentário que eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa reflexão que eu fiz e como o futebol africano é um mercado cada vez mais próspero e um mercado que é muito interessante de ser atacado, digamos assim, de ter investimentos dentro do futebol africano, que a Copa do Mundo já deu caminho em relação ao futebol africano. O futuro é muito promissor. E os veículos de comunicação aqui no Brasil que souberem surfar dentro desse hype do futebol africano vai lucrar e vai oferecer uma nova percepção e novas opções dentro de um mercado do jornalismo esportivo que é muito conservador, historicamente falando, a nível de direitos de transmissões, a nível de produto, a nível de marketing, mas o futebol africano oferece uma disrupção, nem sei se existe essa palavra, mas enfim, uma disrupção em relação a transmitir outras perspectivas de outros futebols para além do futebol europeu, beleza? Deixa um like aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e fé!